Oi, o Dani aqui de novo. Eu vim hoje para esse ambiente externo para contar para você um pouco mais sobre a minha história, quem sou eu, de onde eu vim e principalmente sobre a minha parte profissional, a minha parte técnica. Quando eu comecei isso e como foi a minha carreira? Bom, eu trabalho com tecnologia há 23 anos no total. 13 anos exclusivamente com desenvolvimento de software. Mas deixa eu voltar um pouco antes da minha carreira em tecnologia para contar um pouco mais sobre a minha vida profissional no geral. Meu primeiro emprego foi como empacotador de mercado. Talvez algumas pessoas nem saibam o que é isso, porque talvez nem exista em muitos mercados o papel do empacotador, mas basicamente eu era o garoto que ficava ali na frente de caixa empacotando as compras das pessoas. Vira e mexe eu ganhava uma gorjeta em dinheiro, ganhava às vezes um obrigado por levar as compras até o estacionamento. Uma vez eu ganhei uma gorjeta em bolas de tênis. Era provavelmente uma pessoa mais bem, que tinha uma fonte de renda melhor, e ela jogava tênis, então ela me deu uma caixinha com 3 bolas de tênis. Essa foi a gorjeta mais interessante que eu recebi. E eu era um chassi de grilo, né? Um filé de borboleta dessa grossura. E às vezes eu tinha que fazer entrega de compras com, sabe, subir escada, ladeira, com caixa de compra de 20, 30 quilos nas costas. Era muito difícil. Só que esse emprego não durou muito. Eu fiquei alguns meses, acho que 9 meses, se eu não me engano. Pedi pra minha mãe pra sair. Eu queria sair. Eu conversei com ela me aconselhou e eu resolvi sair desse emprego, porque eu estava começando a dormir na escola. Eu estava não tendo muita atenção ao que era dito na escola. Então eu saí desse emprego para focar nos meus estudos da oitava série, enfim, terminar o que eu precisava realmente fazer, que era estudar. Então eu continuei estudando, fiz muitos cursos, né? Tive várias coisas que aconteceram na minha vida durante esse tempo. Eu tive até 2 pequenos empreendimentos enquanto era criança. Uma vez eu cheguei a vender meus desenhos, que eu desenhava bem na época, tinha feito até curso de desenho. Cheguei também a vender pipas. Meu pai é caminhoneiro e trazia material que ninguém tinha. Ele trazia do Paraguai, material que ninguém tinha, viajava muito para o Paraguai. Trazia papel de seda, vareta de pipa, e ele me ensinou a fazer pipa estrela. Eu fazia as pipas do bairro e vendia pipas estrela, que ninguém sabia fazer na época, e vendia para a galera do bairro, eu vendia por R$1. Até que um dia um menino maior resolveu encrencar comigo, fazer bullying comigo, que a gente não chamava disso na época, e eu desisti de vender pipa, desisti do meu negócio de pipas. Mas enfim, voltando para a parte profissional, então com 17 anos eu fui ser garçom. Tinha uma pizzaria, a maior pizzaria da cidade onde eu morava, que era Cubatão. Eles estavam contratando garçons e com 17 anos. Então eu comecei a trabalhar como garçom. Foi muito boa essa época. Em um ano eu trabalhei só como garçom. E aí no ano seguinte eu fui promovido a, como eu vou dizer, eu compartilhava a tarefa com um colega de gerenciar a equipe de motoqueiros de entrega das pizzas, a equipe de motoboys. Então eu ficava lá no telefone, atendendo o telefone, fazendo a logística das entregas das pizzas, né? Por exemplo, o motoqueiro vai entregar no ponto A e depois no ponto B. No ponto C não é uma boa ideia, porque fica muito longe. Então a gente mandava um outro motoqueiro entregar no ponto C e aí a gente entregava no ponto D. Então a gente otimizava a questão das entregas das pizzas nessa época. Época muito boa, tudo era muito analógico, tudo era muito Windows 95 ou DOS, alguns softwares eram em DOS ainda na época, o software da frente de caixa era em DOS. Então depois de ser garçom, me surgiu uma oportunidade numa empresa transportadora chamada Cesare, foi minha primeira oportunidade em tecnologia, e aí nessa oportunidade eu montava computadores, era basicamente o que eu fazia, montava computadores e despachava esses computadores para todas as unidades da transportadora no Mercosul, terminais burros geralmente, a gente instalava um sistema bem basiquinho assim e um conector para a pessoa conectar na sede da empresa, que era em Cubatão a sede. Inclusive o dono da empresa, nunca vou esquecer, o Guido, ele era um cara muito excêntrico, muito querido pelas pessoas. Ele corria de Fórmula Truck, era bem interessante, e ele botava moletom e passava cabo de rede com a gente. O cara tipo podre de rico e tava lá passando cabo de rede com a gente. Super gente boa, muito bacana ele. E eu mantinha esses 2 empregos. Na pizzaria, eu atendia o telefone à noite, numa das unidades da pizzaria, e durante o dia trabalhava na Cesare montando computadores. Só que aí surgiu uma outra oportunidade, um amigo meu me indicou, inclusive esse amigo é meio que meu guru da tecnologia, ele me ensinou a maior parte das coisas que eu sei sobre o processo de tecnologia, foi ele que me ensinou a maior parte das coisas.
Então ele me indicou para uma vaga para trabalhar na Secretaria da Fazenda, como analista de suporte. Qual que era o meu trabalho? Meu trabalho era atender as pessoas, elas tinham algum problema com o computador, eu ia atender o telefone, conversava um pouco com elas, tentava resolver por telefone. Se eu não conseguia resolver por telefone, eu ia até a mesa da pessoa para tentar resolver o problema dela. E aí eu conversava com as pessoas, resolvia os problemas delas, eu basicamente limpava mouse de bolinha, não sei quem lembra do mouse de bolinha, eu limpava impressoras, eu terminava às vezes o dia todo sujo de impressoras, de tinta de impressora, passava cabo de rede, crimpava patch panel, montava rack, instalava roteador, instalava servidores Windows e Linux que a gente tinha lá e às vezes fazia algum projeto lateral só por diversão. Por exemplo, como eu sou aqui do litoral, essa oportunidade era na Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Fazenda do Estado, ela tem unidades no estado inteiro. Então, uma vez a gente fez um projeto, um side project na Secretaria da Fazenda, a gente instalou uma webcam no topo do prédio apontando para o Porto de Santos. E a gente transmitia isso ao vivo, a gente fazia live streaming das imagens do Porto de Santos para todas as unidades da Cefaz assistirem. Foi só por diversão, só porque era legal. E a gente fez outros projetos também, se você tiver algum interesse de conhecer alguns desses projetos, deixa uma mensagem aí, deixa um comentário que eu posso fazer talvez um vídeo só sobre essas coisas divertidas que eu fiz na minha carreira. Mas enfim, continuando, trabalhei durante 10 anos fazendo isso, 10 anos montando computadores, atendendo pessoas. Uma curiosidade sobre esse assunto, no prédio onde eu trabalhava tinham aproximadamente 400 pessoas e eu era a única pessoa que usava Linux. Chegou um ponto que eu era a única pessoa que usava Linux, porque um dia alguém me disse que não era possível fazer isso. Eu acho que o meu amigo também usava, mas eu não tenho certeza, não me lembro direito. Ele chegou a usar durante um tempo e aí depois ele saiu da empresa para trabalhar com engenharia de software e eu continuei como analista de suporte. E aí eu era a única pessoa que usava Linux, porque era legal, alguém disse que não era possível e eu resolvi usar. Foi nesse período que eu fiz faculdade e eu sou muito grato ao meu chefe naquela época, o Zé Roberto, e ele permitia que às vezes eu estudasse no meu trabalho de analista de suporte para eu ser desenvolvedor, para eu ter sucesso. As pessoas que me ajudaram na vida eu nunca vou esquecer, eu vou ser sempre grato a elas. E isso é uma coisa que eu recomendo para todos que querem crescer na vida. Não se incomode em ser ajudado pelas pessoas e em ajudar as pessoas também a crescerem em suas carreiras, porque isso, além de te dar uma sensação muito boa, isso volta para você um dia no futuro. O bem que você faz, ele volta para você. Então, recomendo muito. E aí, depois, quando eu estava no finalzinho da faculdade, me surgiu uma oportunidade para trabalhar como programador em São Paulo. Eu morava em Cubatão na época, que é uma cidade, digamos assim, bem atrasada em questões comerciais, coisa e tal. É muito forte na questão industrial, tá? Tem a Uzi Minas lá. Mas em questões comerciais é uma cidade meio parada. Mas eu arrumei essa vaga, essa oportunidade em São Paulo e fui, para ganhar menos, inclusive. Na época eu ganhava R$ 1.700 trabalhando como analista de suporte aqui em Santos e resolvi aceitar uma vaga em São Paulo por R$ 1.500. Eu tinha que pegar o ônibus rodoviário comum de uma empresa chamada Breda. Nem tinha ônibus da Cometa, que é mais conhecida no Brasil, né? E esse ônibus, esse transporte para poder trabalhar em São Paulo, me custava R$ 800 por mês. Então me sobrava muito pouco dinheiro, mas mesmo assim eu decidi dar esse salto de fé e isso me ajudou a iniciar a minha carreira. Podia pagar minhas próprias contas, obviamente eu ainda tinha muita ajuda da minha mãe, né, para me manter estudando, me manter trabalhando e tudo mais. Sou muito grato a tudo que minha mãe fez por mim, né? E aí me sobrava muito pouco dinheiro, mas eu conseguia pagar minha própria internet, por exemplo. Fui talvez um dos primeiros 10, 20 talvez, a ter o Speed em Cubatão, que era muito raro, o Speed. Era mais conexão de modem, né? Conexão de escada na época. E aí depois que eu fui trabalhar em São Paulo, eu só fui crescendo. Eu tinha que crescer rápido, porque eu comecei a minha carreira dev com 27 anos. Eu já estava atrasado. Teve gente que começou com 13, 14, 15, enfim. Embora eu já tivesse escrito software antes, mas foi só por brincadeira. Eu não tinha me importado muito com isso. Mas em algum momento eu me apaixonei pela área. Eu trabalhei muito em consultorias. Quando você trabalha em consultorias, você pula muito de projeto em projeto, de empresa em empresa.
E isso é bom e ruim. É bom porque você aprende muitas coisas, você se torna proficiente em muitas coisas, em muitas tecnologias, muitos negócios principalmente. Por exemplo, eu trabalhei com governo, educação, política, trabalhei com seguradoras, com bancos e tantos outros negócios que eu não me lembro agora. Esse era o lado bom, eu aprendi muitas coisas. E o lado ruim é que a troca de contexto, né, na sua cabeça é brutal, porque da noite pro dia você pode ser trocado de projeto e isso pode te causar um piripaque mental. Mas eu aprendi muitas coisas e eu era geralmente o profissional que era colocado nos projetos para apagar incêndio. Eu era o dev bombeiro, né? Quando o projeto saía dos trilhos, eu era chamado, Dani, vai lá naquele projeto, conversa com os devs, conversa com o cliente e tenta colocar esse projeto na linha de novo. Então, eu ia lá, conversava com a galera, com os meus colegas devs, naquele jeito mais amigável, conversava com o cliente, tentava agir com um tom mais mediador e tentava fazer com que a equipe multidisciplinar se encontrasse em algum ponto no meio. E muitas vezes isso dava certo, isso era ótimo, eu me sentia muito bem quando isso dava certo. Mas a parte ruim é que uma vez que o problema estava resolvido, eu era jogado para outro projeto para resolver outro projeto. Essa pipocagem de projeto em projeto começou a me causar muito cansaço, muito estresse. Cheguei a trabalhar na Avenida Paulista, onde eu gostava muito, adorava aquele lugar. Eu tinha meu cafezinho sagrado de manhã, café da manhã sagrado, que era ali perto do MASP, onde eu tomava meu café olhando o MASP. Me preparava para começar um dia difícil, às vezes de muito código, às vezes de muita reunião, processo ágil, de muito sticky note na parede, enfim. Foi uma época muito boa. Eu já estava cansado já de pegar fretado todo dia, eu gastava 4 horas de transporte todo dia. Então um amigo muito querido que eu conheci na faculdade, me chamou para trabalhar com ele. Ele falou, cara, eu gosto do seu trabalho, eu quero que você venha trabalhar comigo aqui em Santos, na minha região, trabalhar para empresas do porto, empresas portuárias. E eu não pensei 2 vezes, eu aceitei. Aí eu vim trabalhar com ele. Eu morava em Santos na época já, a empresa ficava em Praia Grande. Então, eu ia de carro todo dia trabalhar, trabalhava, voltava para casa, ali dirigindo, ouvindo o meu radinho. Foi uma época muito boa. Tinha uns estagiários na empresa e eu gostava muito desse emprego porque eu fui contratado como arquiteto, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu gosto de desenhar sistemas do zero, gosto de escolher os componentes, fazer os testes de performance. Eu fiz isso algumas vezes durante a minha fase de consultoria, mas nada se compara a você idealizar do zero sistemas, né? Desenhar os sistemas e pegar a opinião dos colegas engenheiros de software também, porque às vezes você pode estar cometendo um erro, escolhendo um componente que não é adequado para aquela tarefa. Então eu gostava muito disso. Só que aí veio a pandemia. E aí eu fiquei desempregado, os meus colegas estagiários ficaram desempregados, ótimas pessoas, e o meu chefe, meu amigo, também ficou desempregado. Então foi ruim para todo mundo. Eu acho que todo mundo lembra dessa fase, não só da fase econômica, financeira, mas da parte de saúde de todo mundo, foi muito difícil. Durante a pandemia, eu consegui o meu primeiro emprego remoto. Foi um freelance, um contrato por um tempo menor para trabalhar num software open source da Prefeitura de São Paulo. Trabalhei ali naquele tempo, mas não durou muito. Era um freelance, era um escopo fechado. E aí esse meu amigo que tinha me colocado para trabalhar com suporte na Secretaria da Fazenda me indicou para trabalhar numa empresa americana. E aí quando ele falou para eu me candidatar para a empresa americana, eu olhei a descrição da vaga, olhei a remuneração, eu falei, não, cara, você tá me zoando, o salário não é isso, você tá brincando comigo. Aí ele, não, cara, é isso aí mesmo. Faz as contas de novo, faz a matemática de novo. Ele sempre me incentiva a pensar por conta própria, então eu gosto muito disso, gosto de conversar com ele. Resolvi me candidatar. Foi difícil porque a síndrome de vira-lata bateu muito forte, porque embora eu falasse inglês há muito tempo, eu tinha muita vergonha, talvez, timidez e insegurança, principalmente. Eu achava que eu não era capaz. Mas aí eu aceitei a sugestão dele e me candidatei. Nessa época eu já tinha me casado. Eu tenho uma esposa e eu tenho uma filha. Minha filha hoje tem 20 anos, tá estudando jornalismo. Um amor de criança, como se diz em inglês, né? Lovely kid. A primeira entrevista que eu fiz, minha esposa ficou ouvindo atrás da porta para saber o que estava acontecendo, né? Aí eu todo tremendo, fiz a entrevista, coisa e tal, e aí depois ela me deu o feedback dela, do que ela ouviu. Ela falou que eu, não é bem gaguejar a terminologia, mas eu fazia muito assim, por exemplo, então, I have to do this. Sabe, eu dava essas engasgadas
graves, assim. E aí ela falou, você precisa resolver isso aí que eu acho que vai ficar bom. E aí eu treinei um pouco, paguei um professor particular, um americano que morava na Austrália na época. E aí ele me deu dicas valiosíssimas. Na época foi uma aula até barata, ele me cobrou $15 por aula, uma hora de aula. Eu fiz algumas aulas com ele e isso me ajudou. E aí foram 2 meses de processo e eu consegui ser contratado por essa empresa. Uma empresa americana, com sede em Nova York, com uma equipe global, que trabalhava de vários lugares do mundo. Eu tinha colegas na costa leste, né, em Nova York, eu tinha colegas na costa oeste, lá na Califórnia, em Londres, né, no Reino Unido. Eu tinha um colega no Japão, inclusive muito curioso, porque esse colega do Japão, na verdade, ele era um americano da Flórida, e ele casou com uma japonesa. No dia do casamento dele, nós que éramos da equipe dele, a gente assistiu ao vivo o streaming do casamento dele. Ele botou lá um celular para transmitir e a gente assistiu ao vivo, como se a gente estivesse participando do casamento. Era bem tarde da noite para mim aqui no Brasil e para o pessoal de Nova York, mas lá no Japão era cedinho, assim, uma igreja assim com vidro, muito bonito o lugar, lindíssimo. A gente fazia parte da equipe de produto principal e aí eu trabalhava basicamente manipulando o HTML Canvas todo dia com vanilla JavaScript e um pouco de TypeScript, porque a gente estava migrando do JavaScript puro para o TypeScript e para o React, mas era pouca coisa, ainda estava em migração, o código era muito legado. Isso foi meu melhor emprego até hoje, melhor oportunidade que eu já tive na vida. Eu trabalhei com pessoas maravilhosas, no Brasil também trabalhei com pessoas maravilhosas, mas a pegada dos americanos é muito boa, eles se importam com você, perguntam se você tá bem, sabe, quando eu tinha dor de cabeça eles mandavam, cara, bebe água, coisa e tal. Era diferente. Muitos brasileiros aqui têm a impressão de que os americanos são muito frios, né, que não se importam, mas a impressão que eu tive nesses 13 anos desenvolvendo software é que o americano é mais aberto, mais amigável até. Ou talvez eu tenha dado sorte de pegar um grupo de americanos mais amigáveis, mas eu gostei muito. E aí eu resolvi, a partir daquele momento, dedicar a minha vida a trabalhar para empresas americanas. Eu gostei de interagir com pessoas. Eu tinha colegas ganeses, quenianos, japoneses, chineses, britânicos, de todo lugar do mundo, indianos, todos falando inglês ali, chegando a objetivos comuns, né, para fazer a empresa crescer e tudo mais. E foi uma época maravilhosa. Aí o que aconteceu? A inteligência artificial começou a crescer. E aí eu não sei exatamente quais foram os motivos da empresa, mas justamente nessa época ocorreram 2 ondas de layoff. Na primeira onda de layoff, eu consegui sobreviver. E eu acho que eu consegui sobreviver porque eu fazia parte da equipe principal, da equipe de produto. O nome da equipe era curioso até, chamava Big Mac. Eu posso até explicar depois por que chama isso. Se você tem interesse em saber mais detalhes sobre esse emprego que eu tive, deixe um comentário aí, que aí eu posso fazer um vídeo talvez só sobre isso, que tem muita coisa para contar. Eu fazia parte da equipe principal de produto, então eu acho que foi por isso que eu não rodei na primeira onda de layoff. Mas o meu amigo, que na minha opinião é melhor do que eu tecnicamente, eu acho que eu tenho uma fluência em inglês melhor do que ele, mas tecnicamente ele é melhor e isso é indiscutível. Eu acho que eu só permaneci na empresa porque eu fazia parte da equipe de produto. Ele fazia parte de uma outra equipe. A empresa provavelmente decidiu podar os projetos laterais e aí ele saiu da empresa. Depois que ele saiu, aconteceu um hackathon na empresa sobre inteligência artificial. E aí eu participei do hackathon daquele jeito assim, meio tenso, com medo insegurança do que poderia acontecer e tudo mais. E aconteceu o pior. Eu também fui desligado da empresa, numa segunda onda de layoff. No total, acho que foram 80 pessoas, eu não lembro exatamente o número, mas foi um número considerável de pessoas que saíram da empresa naquela época. Eu saí em agosto de 2023. Depois que eu saí, eu tinha um dinheiro que eu acumulei por conta desse emprego, que me pagava muito bem, e como eu moro no Brasil, as coisas acabam sendo um pouco mais baratas até, porque país de terceiro mundo, economia em crescimento e tudo mais. Eu resolvi não trabalhar naquele primeiro momento, porque minha filha passaria por uma cirurgia de coluna, uma cirurgia de escoliose em dezembro de 2023. Então, eu, minha esposa e minha filha tínhamos alguns meses para nos prepararmos para aquele momento tão difícil que viria. Então, eu não trabalhei nessa época. Veio o dia da cirurgia, foi um dia muito difícil para mim e para minha esposa, né? É o seu filho ali, né? Passando por um procedimento difícil, um procedimento complexo. Nós tivemos uma equipe de médicos maravilhosa. Não canso de agradecer a eles, principalmente ao cirurgião, né? Que é ortopedista
ortopedista. Passou a fase de recuperação dela, que nós percebemos que ela estava bem, eu resolvi voltar a procurar um trabalho. Então eu conversei com esse meu amigo, que ainda também estava procurando emprego, tocando projetos pessoais e tudo mais. Então nós resolvemos fazer alguns projetos pessoais juntos. Fizemos. A maioria desses projetos não deu certo. Não deu certo assim, não gerou renda, né? Mas teve muito aprendizado no processo. A gente aprendeu muita coisa. Inclusive muitas coisas a não fazer, né? Hoje ele tá tocando um projeto, ele e a esposa, um projeto que tá dando certo e eu fico muito feliz. E eu tenho um projeto que tá começando a dar certo agora, mas ainda tá longe de ser uma fonte de renda, por exemplo. Tô criando uma API de gamificação. Se você tem interesse em saber desse meu projeto pessoal ou de mais projetos pessoais, também deixa um comentário aí que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Durante esse processo de fazer projetos laterais, side projects, como a gente diz, eu consegui um outro emprego numa empresa americana. Essa outra empresa americana pagava menos. E até hoje eu não tenho certeza se ela pagava menos porque o mercado estava ruim, o que eu acho que o mercado piorou depois que a inteligência artificial surgiu, ou porque era uma questão de budget, uma opinião da empresa, coisa e tal, mas eu consegui um outro emprego. Eu fazia parte de uma equipe que não era a equipe principal, era uma equipe lateral, e nessa equipe eram 4 brasileiros. Então eu permaneci na empresa durante um tempo e foi muito interessante interagir com outros brasileiros, né, na mesma equipe, com os mesmos objetivos. A gente precisava entregar as mesmas coisas. Só que, infelizmente, não durou muito, porque todos os brasileiros, né, os outros brasileiros da equipe, que já estavam mais tempo que eu, estavam insatisfeitos com o salário. E aí eu tinha o burburinho, né, aquela conversa do one-on-one, né, que você faz com o seu chefe e tudo mais. E aí a decisão da empresa para resolver o problema foi demitir o new guy, né, eu era o novato, e dividir o meu salário entre os outros profissionais, que já estavam há mais tempo. Eu estava 6 meses, eles estavam 1 ano e meio, 2. Então foi a decisão da empresa, não julgo, a empresa decidiu, tudo bem. Né, eu era a escolha óbvia, aparentemente. Desde então eu tenho continuado a aplicar para novas vagas, já foram muitas vagas que eu me candidatei, eu estou há muitos dias procurando uma nova oportunidade na gringa, como a gente fala, né? Já recebi algumas ofertas de empresas brasileiras, cheguei a conversar, fiz algumas entrevistas, testes técnicos, a cachorrada latindo aqui no prédio, né? A briga é feia. Então, eu fiz algumas entrevistas e testes técnicos para empresas americanas e empresas brasileiras. Recebi algumas boas ofertas para os padrões brasileiros, mas eu ainda acredito que eu posso conseguir algo melhor. Devido às minhas competências, à minha capacidade, não só técnica, mas as minhas soft skills também, e a minha habilidade com o idioma americano. Não só com o idioma americano, mas a cultura americana e os processos e a forma de trabalho americana. Eu me dou bem com equipes globais, né, com fusos horários diferentes e tudo mais. Então, essa foi a minha carreira até hoje. Agora eu estou procurando uma nova oportunidade no mercado. E aí, recentemente, eu entrei numa comunidade de desenvolvedores independentes. A gente chama de Indie Hacking, né? É a terminologia mais usada. Então a comunidade chama Indie Hacking Brasil. Eu vou deixar o convite caso você queira entrar nessa comunidade, tá aí na descrição do vídeo. E nessa comunidade a galera é muito bacana, respeitadora, muita gente jovem. Consegui merecer o respeito dessa galera, né? Eles me usam como o tiozão, né? Com experiência. E eles me colocaram como moderador dessa comunidade. Obviamente a primeira coisa que veio na minha cabeça é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Tenho moderado a comunidade, conversado todo dia com outros desenvolvedores mais jovens, né? Eu tenho feito build in public na comunidade, principalmente para treinar como eu faço o build in public. Eu ainda não tinha feito, então estou fazendo build in public no Discord e pretendo fazer build in public aqui no YouTube. Pretendo abrir o meu projeto da API de gamificação, codar numa live de 1, 2, 3 horas com vocês e pegar o feedback não só da comunidade do Discord, né, receber perguntas, mas do YouTube também, para ver como isso vai acontecer. Eu ainda
ainda não sei o que vai acontecer, mas é uma coisa que eu quero fazer, eu tô ansioso para fazer. Eu tô fazendo o onboarding do meu primeiro cliente nessa API de gamificação, na Ludostack, é uma empresa do agro, e eu tô muito feliz. Deram muitos bugs na primeira vez que ele foi usar, né, essa empresa, mas eu sou muito grato porque ele tá me ajudando a moldar todo o sistema, a API, as telas e tudo mais, para garantir que isso funcione, né, que não dê pau na hora que a coisa for acontecer de verdade. O produto dele ainda está começando, o meu está começando também, então é um momento bom, é um momento perfeito, né, para que ambos os negócios aconteçam. Essa é a minha vida profissional. Deixa eu contar um pouco algumas coisas mais pessoais sobre mim, só para dar uma complementada, para traçar o meu perfil na sua cabeça, quem sou eu, né? Eu tenho alguns hobbies que, por exemplo, um deles é cantar. Lá nos meus 20 anos eu cantei muito, eu era uma pessoa religiosa, eu cantava na igreja, cantei em barzinho também, né? Fiz show na região aqui da Baixada Santista. Eu fiquei uns 15 anos assim sem cantar e hoje em dia eu voltei a cantar. Fiz aula de canto para relembrar como é que fazia, como é que controla a musculatura das cordas vocais, das pregas vocais, né, que é a terminologia correta. Eu sei que é engraçada, mas é o termo, pregas vocais. Fiz algumas apresentações, quero voltar a cantar, fazer aula novamente. Então, esse é um dos meus hobbies. Um outro hobby, uma outra coisa que eu gosto de fazer no meu tempo livre é jogar Xbox. Antigamente, quando eu era mais jovem, lá pelos meus 20 e tantos, eu era mais engajado nisso. Eu cheguei a criar do zero uma comunidade de desenvolvedores de jogos, na época que eu trabalhava com a Stack Microsoft. Então, eu fiz um projeto que teve aí 80 mil linhas de código, fiz tudo sozinho, banco de dados, camada de software, implementei DDD, CQRS, fiz o CI/CD, né, subi na nuvem e tudo mais. Chegou a ter 400 e tantos usuários, mas infelizmente eu matei o projeto. Depois de 4 anos mantendo o projeto do próprio bolso e eu não estava conseguindo crescer, eu resolvi me dedicar a outras coisas, foquei na minha carreira americana e encerrei o projeto. Hoje ele é open source, você pode olhar o código no meu repositório do GitHub. Pode copiar também, se você quiser relançar, mudar o nome, fica à vontade. Eu era engajado nisso, participava dos eventos que a Microsoft promovia no Brasil, né? Uma coisa curiosa, naquela época, um amigo que chegou a ser MVP da Microsoft em Xbox, comentou que o meu nome foi mencionado numa reunião a portas fechadas em Redmond, na sede da Microsoft. Enfim, eu cheguei quase lá e não toquei nada disso. Participava dos eventos da Unity também, que é quando ela fazia eventos no Brasil. Cheguei a fazer alguns protótipos de jogos em Unity. Não cheguei a lançar nenhum jogo efetivamente, mas era uma coisa que eu sempre gostei, né? Desenvolver jogos e jogar jogos. Hoje, com 42 anos, eu estou um pouco mais sereno, mais velho, e eu só consigo usar o videogame para relaxar. Eu tenho um Xbox e eu basicamente só jogo Fortnite, porque é um jogo que eu não preciso pensar, é só atirar e pronto. Mas antigamente eu jogava jogos de história, jogos maravilhosos. Eu acho que o videogame é a 8ª arte do mundo, né? Porque ela envolve tudo, envolve cinema, envolve pintura, envolve som, música, atuação, é uma coisa maravilhosa. O videogame é subestimado na sociedade, eu acho que é uma coisa espetacular. Eu tô nessa minha nova fase agora, tenho cantado um pouquinho assim, amadoramente em casa, só para relaxar, jogado Xbox. Minha rotina diária é basicamente aplicar vagas de emprego, ler as vagas de emprego. Eu tô pensando talvez até em fazer alguns vídeos escolhendo vagas de emprego, comentar para vocês o que é uma vaga boa e o que não é uma vaga boa em padrões internacionais, porque eu já conheço tanto o mercado nacional quanto o mercado internacional. Talvez isso possa ajudar alguém. Se você tem interesse, já sabe, né? Deixa um comentário aí. É isso por hoje. Eu não sei quanto tempo deu de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tido paciência para assistir esse vídeo. Hoje eu resolvi gravar em 4K para ver se dá certo. Talvez nem esteja gravando, né? E eu tô aqui falando igual um idiota para a câmera. Tá um dia agradável hoje, um friozinho, um solzinho. Então vou voltar para minha rotina, porque hoje eu tô animado. Hoje o dia promete. Quem sabe não é hoje, né? Até a próxima!